Mateus capítulo 28, versículo 5 ao versículo 9. Diz assim: Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhas medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e vede o lugar onde jazia. E depois, imediatamente, dizer ao seu discípulo que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, e eis que eu vos tenho dito. Queridos irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, hoje estamos comemorando o domingo de Páscoa, que é o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A Páscoa, ela não é troca de chocolate, não tem relação com o coelho. A Páscoa é muito mais do que a saída do povo de Israel do Egito. E nesta mensagem, estaremos aprendendo com a iluminação do Espírito Santo o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa no Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que foi instituída por Deus no Antigo Testamento através da 10ª praga que ele lançou contra o Egito. A 10ª praga era de todos os primogênitos de animais e de pessoas que iriam morrer na noite em que o anjo destruidor passasse para matar os primogênitos. E a palavra de Deus diz que Deus falou para Moisés falar para o povo, para que os primogênitos do povo de Israel sejam livres da morte. Na hora que o anjo da morte passar, vocês precisam preparar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito, sem mancha, sem mácula. E esse cordeiro, ele vai ser sacrificado no mesmo dia que está estabelecido a passagem do anjo da morte. E quando vocês matarem ou degolarem esse cordeiro, esse cabrito, vocês vão pegar o sangue dele e passar nas vegas das portas e nas ombreiras das portas das suas casas. Porque quando o anjo da morte passasse ali, naquela casa, e ver o sangue nas ombreiras ou nas vegas das portas, ele ia passar por cima da casa e não iria entrar dentro da casa matando os primogênitos. Por isso que o significado de Páscoa é passar por cima. No Antigo Testamento, a Bíblia diz em Colossenses 17, que algumas festas celebradas no passado eram sombra das coisas futuras. O Senhor Deus, ele estabeleceu a festa da Páscoa para que Israel celebrasse todos os anos, para lembrar o dia que o Senhor libertou o povo do Egito com mão forte. Tudo isso, meus queridos irmãos e ouvintes, estava apontando para o verdadeiro Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz, o livro de Hebreus, ele fala sobre isso, que era impossível que o sangue de um cordeiro, o sangue de uma cabra, o sangue de um animal pudesse purificar a consciência das pessoas. Mas isso estava apontando para o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não estava nesse mundo.
Porque não tinha o homem perfeito desse mundo que pudesse ser o Cordeiro perfeito, que pudesse satisfazer a justiça de Deus. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden, eles se afastaram de Deus, porque quando Deus fez Adão e Eva, a palavra de Deus diz que tudo que Deus fez era muito bom. Adão e Eva eram santos, não tinha pecado, por isso que eles tinham comunhão com Deus. Todos os dias o Senhor, na viração do dia, vinha conversar com Adão e Eva. Eles tinham comunhão com Deus, mas quando eles desobedeceram a palavra de Deus, o pecado veio. E quando o pecado veio, separou eles da presença de Deus. E como Deus é santo, Deus é puro, e a justiça dele é perfeita, para que o homem pudesse voltar novamente para Deus, para que a mulher pudesse voltar novamente para Deus, Deus exigia um sacrifício perfeito, do cordeiro perfeito, do homem perfeito, do homem sem mágoa, do homem sem mancha, para satisfazer a justiça de Deus e assim justificar o homem. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo. Então, o próprio Deus, com seu braço forte, providenciou a nossa salvação. O Senhor Jesus Cristo, lá no céu, adorado pelos anjos, o Verbo que estava no princípio por Deus, o Verbo que era Deus, ele disse: eu irei morrer, eu irei ser o Cordeiro perfeito, eu irei ser o homem perfeito para morrer no lugar da humanidade caída. E o próprio Deus, em Hebreus 10:5 diz: Deus preparou o corpo do Senhor Jesus Cristo. O corpo do Senhor Jesus Cristo, ele não veio através de uma fecundação de um órgão feminino e do extremo masculino. O corpo do Senhor Jesus Cristo, como diz em Hebreus capítulo 10, versículo 5, foi preparado por Deus, um corpo perfeito, de carne, osso, de sangue, mas um corpo sem pecado. Aleluia! Diz a palavra de Deus que ele não cometeu pecado, em 1 Pedro 2:22, na sua boca não se achou engano, 2 Coríntios 5:21, e não conheceu o pecado. O nascimento do Cordeiro de Deus foi um grande milagre. Em Lucas capítulo 1, versículo 35, o nascimento do Cordeiro de Deus foi um milagre de Deus e do Espírito Santo. Porque quando o anjo chegou para Maria e disse: olha, de ti vai nascer aquele que vai livrar o seu povo do pecado deles. Aleluia! E ela disse: mas como pode ser isso? Eu não conheço homem algum. E o anjo disse: o que vai nascer de ti não vai ser gerado de homem algum, vai nascer do Espírito Santo de Deus. Foi um grande milagre o nascimento do Cordeiro, porque não tinha nenhum homem perfeito na terra que podia ser o Cordeiro Santo, o Cordeiro Imaculado. Mas o corpo que Deus preparou para o Senhor Jesus era um corpo igual ao meu, igual ao seu, para que ele pudesse ser o Cordeiro perfeito. Aleluia! O corpo dele tinha sede, o corpo dele se cansava, o corpo dele ficava triste, o corpo dele se alegrava, o corpo dele tinha sangue igual a mim, igual a você. A diferença é que ele não tinha nenhum pecado. Aleluia! Ele não tinha nenhuma mancha. A palavra de Deus diz que na sua boca não se achou engano algum, porque tudo que ele falava era puro, tudo que ele falava era verdadeiro, tudo que ele falava era santo. Aleluia! A morte do Cordeiro foi um sacrifício perfeito. Não foi como o sacrifício do passado. A Bíblia diz que no passado era levado muitas e muitas vezes o Cordeiro para que fosse sacrificado no lugar do pecador.
mas o sacrifício do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, que é Deus, aquele que se fez carne, aquele que habitou entre nós, aquele que é o Verbo de Deus, o sacrifício dele foi perfeito. Aleluia! Foi perfeito. Sabe por quê? Porque foi um sacrifício voluntário. Ele morreu por mim e por você. A palavra de Deus diz, meus queridos irmãos que ouvinte, os cordeiros do passado, eles morriam, eles eram inocentes, eles morriam no lugar do pecador, mas eles não iam voluntariamente. Mas o Cordeiro de Deus, em Hebreus capítulo 9, versículo 14, diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Aleluia! A palavra de Deus diz que Ele se ofereceu. A morte dele foi um sacrifício perfeito. Você sabia que a morte do Senhor Jesus foi um milagre? Sabe por que foi um milagre? Porque a palavra de Deus diz que nele, em João, nele estava a vida, e tudo que foi feito sem ele não se fez. Ele fez todas as coisas que existem no mundo. Ele fez os animais, ele fez a terra, ele fez os homens, ele fez tudo, porque nele está a vida. Aleluia! Ele é a vida, o Senhor Jesus é a vida. E a morte dele foi um milagre, porque a morte não poderia matá-lo. A palavra de Deus diz, meus queridos irmãos e ouvintes, em João 10,17, ele disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém toma de mim, mas eu mesmo de mim a dou. Olha o que ele disse aqui: ninguém pode me matar, a morte não tem poder sobre mim. Sabe por quê? O salário do pecado é a morte, e ele não tinha pecado, por isso a morte não tinha poder sobre ele. A morte não tinha poder sobre ele, porque ele é a vida, e ninguém pode matar a vida. Aleluia! É tremendo, irmãos e amigos, é tremendo o que o Senhor Jesus fez por mim e por você naquela cruz. Aleluia! É tremendo! O nascimento dele foi um milagre, a morte dele foi um milagre, porque ele sabia que tinha que morrer para pagar o preço pela nossa salvação. Ele sabia que ele tinha que se fazer maldito para que eu e você hoje pudesse ser abençoados. E ele pagou esse preço. Sendo Deus, sendo a vida morreu. Não porque a morte poderia matá-lo, mas porque ele mesmo se deu. A sua ressurreição foi a grande vitória. O Senhor Jesus, ele fez uma promessa em João capítulo 11, versículo 25, ele disse de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aleluia! Crê nisto? Crê nisto? Você sabe como foi que ele falou essas palavras? Antes de morrer naquela cruz. Antes de morrer na cruz, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E ele cumpriu o que ele falou, porque ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou porque ele é a ressurreição e a vida. E ele fez uma promessa para aqueles que crê nele. Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele vai cumprir essa promessa no dia do arrebatamento da igreja. Ele vai cumprir essa gloriosa promessa
A ressurreição do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e ouvintes, é a nossa grande vitória. Quando no dia do arrebatamento, Ele vai cumprir a promessa, como diz, Ele vai ressuscitar aqueles que creram nele. Crer nele em vida. Não tem como crer nele depois que morrer. Precisamos crer no Senhor Jesus em vida. A palavra de Deus diz, meus queridos irmãos e ouvintes, em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Aleluia. Ele está perto. Você veio aqui hoje para ouvir esta palavra. Você ouviu aquilo que o Senhor fez por você. Ele não precisava fazer isso, mas Ele fez porque Ele nos ama. Ele fez porque Ele quer que nós estejamos na presença dEle. Ele te ama. Você é importante para Deus. Então aceita o sacrifício que Ele fez por ti. Recebe Ele como Salvador e Senhor da tua vida. Aleluia. O verdadeiro sentido da Páscoa é a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Ele morreu levando nossos pecados, mas Ele ressuscitou, dizendo assim: um dia aqueles que morreram em mim também vai ressuscitar, porque Ele virá e não tardará. O Cordeiro de Deus está à direita do Pai, mas um dia Ele vai se levantar do trono e vai vir buscar a sua igreja. O Cordeiro Santo, e aquele que estiver preparado, vai subir. Aleluia. E assim Ele vai cumprir a sua promessa. Ele disse: passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, em nome de Jesus.